Olá, nessa série de indicações de livros para vocês aqui da comunidade do Professor Luiz, eu vou indicar Só por Hoje e para Sempre, do Renato Russo. Esse é um livro bem interessante, na verdade bem emocionante, é sobre um processo que ele passou de recuperação, né, numa clínica de reabilitação, onde ele fez os 12 passos, né, dos Alcoólicos Anônimos. E aqui a gente tem os registros das anotações pessoais dele, dessa época, ó, tem até a letra dele. É um livro bem legal, assim, bem intimista, assim, traz vários bastidores da vida dele. É até uma questão bem... é tão íntimo, né, que alguns nomes aqui foram trocados, né, para não expor as pessoas sobre as quais ele falava. É um livro cheio de detalhezinhos, assim, na formatação, né, na diagramação do livro. É um livro bonito, né? A textura da capa é uma textura interessante, mas afora tudo isso, né, a gente está falando de um dos grandes nomes do rock nacional e da literatura nacional, por que não, né? O Renato é um grande poeta popular, as músicas dele alcançaram milhões de brasileiros e até hoje ecoam, né? Quem é que nascido aí nos anos 80, crescido nos anos 90, não ouvia, né, Legião Urbana. E aqueles que são mais velhos, tiveram a chance de acompanhar isso, né? Eu falo que eu tenho 30 anos, né? Então eu era criança quando eles estavam no auge. Mas ainda hoje, Legião Urbana é objeto de muitas pesquisas e eu adoro ouvir a música da banda Legião Urbana, e ele era o compositor, né? Ele era o líder da banda. É até complicado falar em líder, né? Quando se trata de banda, porque sempre dá treta esse negócio de banda aí. Já tive banda, tô não é nada pessoal, mas o Renato Russo ele é uma grande personalidade, né? Depois dele a Legião Urbana não conseguiu continuar porque as letras eram dele, a performance era dele, enfim, é um grande pensador do Brasil, apesar do recorte dele, né, ser um recorte de classe bem interessante, né? O Renato ele era filho de professor universitário, né? Ele teve uma educação aí bem interessante. Ele era professor de inglês, ele tinha um belo de um repertório, né? Viajava para fora do país, enfim. Então a gente está falando de alguém que pôde, né, dar a sua contribuição para a arte brasileira, principalmente para a música popular aí da Legião Urbana, que alcançou massas e massas de pessoas. Bom, esse livro, como eu disse, são, né, as anotações dos 12 passos que ele fez para sua reabilitação. Eu sempre leio um trecho do livro, eu sempre faço esse tipo de convite à leitura para vocês. Eu separei aqui alguns trechos, eu na verdade vou ler um trecho para vocês, que é sobre a chegada dele nesse lugar de recuperação chamado Vila Serena, né? Que na verdade o nome também eu não, eu acho que o nome também não é verdadeiro, né? Eles trocaram os nomes por uma questão de privacidade das pessoas envolvidas, né? Bom, como os próprios, e aí eu vou ler para vocês, tem data, né? Tá aqui, ó, 12/4/93, cara. Ele escrevendo isso aqui. Como os próprios colegas lembraram, estou aterrissando em Vila Serena ou V Serena agora. Adorei a M, que é um nome, né, que está ocultado aqui. Me identifiquei muito com ela. Por algum motivo, é sempre por algum motivo. Estava muito feliz na hora do almoço. O almoço foi bom, sorvete. Mas a parte da tarde foi um tanto exaustiva. Informações demais. Notei que todos se soltam cada vez mais, principalmente MC, depois de contar a sua história, que pena não pude ouvir, e, que é um outro nome ocultado aqui, por isso que a leitura fica assim. Gostei muito da interpretação dos desenhos e da conversa com o meu coordenador, embora tenha, devido ao peso de tanta informação, ficado um pouco desatento e sonolento até durante a palestra sobre dependência química versus emocional. A despedida de MC me emocionou, quase chorei, e devo confessar que não sei realmente se ele vai conseguir. Espero que sim. GA é sempre uma maravilha. Comprei um livro recomendado por uma amiga, Viver Sóbrio, e gostei muito dos capítulos que li de Seus Pontos Fracos, Culpa e Preocupação. Oh yeah! Bem, fiquei um pouco ansioso por volta do jantar, sempre ao entardecer, mas tomei um chá com um pouco mais de açúcar e isso me animou. Todos se animaram também, parece que o grupo tem uma dinâmica própria.
que todos, de alguma forma, sentem mais ou menos o mesmo ao mesmo tempo. Será o poder superior? É muito bacana, né, a gente entrar nesse nível de intimidade, na intimidade, né, de grandes personalidades da nossa história. Eu tenho um interesse particular por biografias e esse livro ele é muito autobiográfico. O Renato ele conta muitas experiências pessoais que ele teve, é o momento que ele está ali refletindo sobre a sua trajetória de vida. A gente já conhece a história do Renato Russo, né? Ele foi muito famoso e, enfim, não é difícil você encontrar essas informações, mas aqui tem um bastidor que a gente não ficaria sabendo assim em uma entrevista de televisão, né? São coisas da intimidade dele. Então, se você tem interesse em biografia, se você tem interesse nesse tipo de leitura, eu recomendo muito que você leia Só por Hoje para Sempre do Renato Russo, né? O Diário do Recomeço. Isso aqui mudou completamente a minha forma de escutar um CD específico da Legião Urbana que você vai descobrir no meio desse processo, qual que é o CD que vem logo depois dessa vivência que ele teve aí na clínica de recuperação. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa indicação de leitura e eu volto com mais indicações de leitura em breve aí, beleza? Tchau!